Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um Meirelles Cast. Hoje um Meirelles Cast super especial com a doutora Beatriz Robert, fisioterapeuta cardiointensivista. Então, um assunto bem legal, bem específico para vocês, que eu estou trazendo aqui nesse episódio. E vou ler aqui o currículo da nossa querida doutora Beatriz Robert. Fisioterapeuta do Hospital Procardíaco, fisioterapeuta do Hospital Central da Aeronáutica, mestre em ciências cardiovasculares e especialista em terapia intensiva. Então, Beatriz, muito obrigado por você ter aceito o convite, tá? E eu queria agora que você se apresentasse, né? Da maneira que você gosta de ser apresentado. Que eu li aqui o teu currículo, eu queria que você se apresentasse. Olá, pessoal. Queria agradecer aqui mais uma vez. Eu já tinha agradecido antes, mas agora eu vou agradecer oficialmente. Eu também me sinto honrada de estar fazendo parte aqui do elenco dos entrevistados do Doutor Meireles, do Meireles Cast. Quero desejar aí muito sucesso nessa plataforma, nessa linha que ele está, né, iniciando, dando continuidade, na verdade, e que você tenha aí muitas visualizações, muito engajamento e consiga estar influenciando o pessoal que vai estar te seguindo, com certeza, muitos seguidores, tá bem? Então, eu escolhi a área da fisioterapia em 2004 e venho me encantando desde então. Cada dia eu me encanto com a fisioterapia, cada oportunidade, cada paciente, cada história. E em 2007 realmente me formei e fiz um curso de pós-graduação em terapia intensiva. E em 2015 eu me preparei para que em 2016 eu iniciasse o meu mestrado em ciências cardiovasculares pelo Instituto Nacional de Cardiologia. E também tive a oportunidade de trabalhar no Instituto Nacional de Cardiologia, trabalhei por aproximadamente 15 anos lá. E trabalho desde 2011 no Hospital Procardíaco, no qual esses dois hospitais eu tive excelentes causos aí para compartilhar. Não sei como é que vai ser a nossa condução da nossa conversa nessa área de cardiointensivismo, desde pós-operatório, unidade coronariana, unidade cardiointensiva. Também Legal. tive a oportunidade de trabalhar em alguns hospitais assim de forma mais não tão expressiva, né? Trabalhei também no Hospital Pedro Ernesto, trabalhei no Hospital de Bom Sucesso. É legal. Vem cá e me diz o seguinte: o que que fez você escolher essa área tão específica, né? Atender pacientes, por exemplo, pós-infarto ou pacientes pós-cirurgia cardíaca. O que que fez você chegar e buscar essa área? Foi o curso da minha trajetória mesmo. Na época da faculdade, no último ano, eu tive a oportunidade de fazer alguns estágios. A área hospitalar foi a área que inicialmente era a que realmente mais me interessava. E o fato de eu ter tido a oportunidade de fazer o estágio no Instituto Nacional de Cardiologia, nesse último ano da graduação, é, além de ter me inspirado esse interesse, esse carinho pelo assunto, eu consegui uma oportunidade de trabalhar lá de início, né? E o contato com os profissionais que lá que ainda tem, né? Me faz ter esse tipo de inspiração, porque eles buscam incessantemente atualização, serem profissionais de ponta, né? Beleza. E nesse início aí que você está falando, pô, você foi à faculdade, fez estágio, no estágio você começou a ver essa área, né? Você entendeu o que que era isso, essa complexidade, né? Essa especificidade, né? Desse ambiente hospitalar, um paciente com problemas cardiovasculares e tal. Qual foram os maiores desafios que você teve nesse início, assim, desde a época de estagiário e na época que você conseguiu o primeiro emprego já no ambiente complexo, né? Então, você não chegou assim, trabalhou ali no hospital para depois pegar um paciente mais complexo. Não, você chegou já pegando uma alta complexidade, né? Como é que foi essa experiência? Qual foi a dificuldade no início ali que você teve? Se teve, né? Alguma dificuldade nesse processo inicial de carreira?
A gente está se referindo a um paciente altamente complexo, com uma criticidade extremamente elevada, muitas das vezes precisando de medicações, drogas vasoativas, algum dispositivo de alta complexidade. Então, esse foi e, honestamente, vem sendo desafio diariamente ao lidar com esse tipo de paciente. Né? A gente está lidando aí com a mãe de alguém, com o filho de alguém, com o pai de alguém, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, ter pleno embasamento científico do que a gente está fazendo, se é uma conduta adequada naquele momento, né? Ou se deixar de fazer, a gente vai ter algum tipo de prejuízo. Então, tudo que a gente for fazer tem que estar bem documentado, bem embasado e ter critérios, bem definidos para isso. Entendi. E uma pergunta, como, agora assim, como é a rotina de vocês nessa área, assim, especificamente? Então, como é que é o dia a dia de vocês atendendo um paciente na UTI cardiointensiva? Como é que é o dia a dia do fisioterapeuta, nesse caso, a gente está focando em fisioterapia hoje? Tá ótimo. Então, inicialmente a gente chega no plantão, há uma passagem do colega do noturno, né? Há uma discussão inicial dos casos de paciente a paciente, leito a leito. E é claro que não é uma atuação do fisioterapeuta isolado. Aí, né, dentro de uma unidade de terapia intensiva, há uma equipe multidisciplinar. Uma ação que eu vai eleger, uma conduta que eu vai eleger, muitas das vezes implica em estar modificando a conduta de um colega. Imagina que um paciente que está em ventilação mecânica invasiva e, na minha avaliação, ele já tem critérios para evoluir para extubação. Então, isso tem que ser discutido, né? E isso é feito ao longo do dia, junto à participação do round, a equipe multidisciplinar, com a equipe multidisciplinar. E é isso, né? Não sei se eu respondi sua Sim, pergunta. sim. Então, sempre que você vai fazer uma conduta na sua rotina, pela complexidade do caso, tudo deve ser conversado com a equipe multiprofissional, né? Porque talvez o que você faça pode alterar alguma coisa que o clínico fez e vice-versa. O remédio que ele prescreveu, por exemplo, pode alterar o resultado de um desmame, né? Ou de algo desse tipo. Então, na verdade, todo mundo senta, ó, vamos fazer isso aqui vai ser bom, o paciente, isso aqui, vamos buscar essa opção aqui, né? Acredito que essa essa conversa ali com os outros profissionais da área é muito importante. Eu acho que não só na cardio intensiva, né? Eu acho que em qualquer área, né? A gente tá sempre junto de uma equipe de saúde, cada um trabalhando na sua área. Beleza, agora um assunto mais específico, assim. Como é que você. O que você diz sobre a mobilização precoce nesse paciente pós-cirurgia cardíaca? Vamos dar um exemplo assim. Óbvio que são vários tipos de cirurgia, cada paciente tem as suas comorbidades associadas, né? Então tem cada paciente é uma história, a gente sabe disso. Mas a mobilização precoce, né? Você acha que é legal, que não é? Como é que é essa atuação do fisioterapeuta ali precocemente em relação a esse paciente extremamente complexo? O termo mobilização precoce, ele pode talvez confundir um pouco, né? Porque precoce parece que é antes da hora. Não, a gente vai mobilizar no tempo certo, é claro que o quanto antes, né? Para que ele venha a deixar de ter perdas funcionais, né? Tem aí um bom ganho de resistência, força e principal funcionalidade. É claro que a gente vai avaliar caso a caso, complexidade a complexidade. Seja como você bem falou, né, uma revascularização, ou um paciente que fez um procedimento percutâneo, que também é uma cirurgia, ou cirurgias mais complexas, um transplante, ou um paciente que colocou um dispositivo ventricular, né? Então, cada caso a gente vai avaliar e é muito bem descrito na literatura essa questão dessa mobilização precoce, né? A gente se inspira, né, e se baseia no protocolo ERICS, que é um guideline que norteia essa recuperação acelerada dos pacientes de cirurgia, e em especial a cirurgia cardíaca. E ele preconiza essa questão de sentar o paciente, né, uma vez que estando estável,
de forma mais acelerada, deambular com esse paciente também de forma dentro da sua seu critério de segurança de forma acelerada. Isso é claro que a fisioterapia vai estar gerenciando, mas também é uma conduta que vai estar sendo eleita de forma multidisciplinar, com auxílio da equipe da enfermagem, auxílio até mesmo da equipe médica, dependendo desse nível de complexidade. Tá. E uma coisa é o seguinte, você sabe que esse podcast aqui, ele é um tripé, né? De assuntos, né? Saúde, ciência e tecnologia. São as coisas que eu mais gosto, profissionalmente falando, são as coisas que eu mais gosto, que eu mais leio, né? E a minha filosofia, eu nunca esqueço. Mas, de maneira geral, esses pacientes, hoje em dia, a gente tem cada vez mais a tecnologia atuando. Por exemplo, tem o ECMO, né? Que é uma baita de uma máquina, né? Moderna e tudo mais. Como é que você vê, dentro dessa prática, vamos dizer assim, a importância da tecnologia e se o fisioterapeuta também faz o manejo dessa tecnologia nesses pacientes, né? É importante ver, tem tecnologia muito mais, mas o fisioterapeuta utiliza essa tecnologia, ele tem que saber, ele tem que, talvez o acadêmico que estiver assistindo, ele tem que, talvez, ler sobre tecnologia nesse ambiente, treinar, saber que no estágio ele vai poder manusear algo desse tipo, ou pelo menos ter alguma ideia do que é isso. Então, você acha que a tecnologia ela é importante, ou você acha que é uma coisa muito distante ainda, eu estou viajando na maionese? Ah, você sabe que não. Extremamente importante, a tendência vai ser essa. O futuro agora, você vê a inteligência artificial, né? Está dominando a nossa área de trabalho, né? E o fisioterapeuta ele contribui também em estratégias de manejo do ECMO. É claro que a equipe médica está ali manejando, né? Mas é importante o fisioterapeuta saber interpretar uma gasometria arterial. Por que o paciente está em ECMO? Ele está com uma síndrome do desconforto respiratório, né? Então, isso pode nortear até mesmo estratégias de ajuste na ventilação mecânica, né? E falando de tecnologia, a gente pode falar, inclusive, a tecnologia dentro da terapia intensiva, dentro da fisioterapia na terapia intensiva. A gente tem aí equipamentos que podem ajudar ganho de condicionamento respiratório, ganho de força muscular, né? Força muscular respiratória, endurance, ganho, aumento de segurança desse tipo de mobilização, né? Então, existem feiras que promovem esses equipamentos, né? Que é bem interessante participar também. Então, assim, a galera que tá aí na faculdade, né, estudando, achando que vai entrar num hospital atender paciente respiratório, por exemplo, vai ficar só dando tapotagem, alongando o paciente, não é isso não, a tecnologia tá aí, tem que aprender a Olha, mexer ventilador mecânico, né, é uma outra história, né? essa palavra é abominada. Eu aprendi na faculdade, tapotagem, bota na posição de drenagem, aprendi aquelas posições, se lembra? E batia assim, aprendi isso na faculdade. Mas também, gente, isso foi há 20 anos 1900. atrás. Não, que isso, não tô tão velho assim, não. Mas é legal porque essas coisas a gente mostra como a fisioterapia evoluiu, né? Assim, óbvio que a tecnologia evolui junto, mas como a gente evoluiu, né? De você ter técnicas que eram utilizadas em todos os atendimentos, basicamente, e depois vem a ciência, né? E demonstra, cara, isso aí não vale a pena fazer isso, tá perdendo tempo, vamos fazer outras coisas. Esse tempo que você tem com o paciente, tempo às vezes é curto, né? Você vai dar uma Uhum. coisa com maior eficiência, né? Então, isso é muito interessante, eu acho que para evoluir a profissão, né? Eu acredito que isso é muito importante mesmo. E vem cá, para a gente fechar exatamente da fisioterapia cardio-intensiva, esse assunto, esse tema. Teve algum caso, algum paciente específico assim que você não esquece, que fez você, caramba, eu não acreditava que isso fosse acontecer com esse paciente? Tem algum caso assim, pra que você possa falar pra gente, assim, sem citar nomes, né? Mas só para mostrar assim, né? Como é legal o que vocês fazem, né, nessa área. Olha, eu tenho muitos casos. Difícil citar um. Tem um caso em especial de uma paciente que fez uma cirurgia valvar. Ela ficou extremamente grave, uma miopatia gravíssima, a ponto dela não ter força para
movimentar as mãos. E aí, a ponto da equipe médica, a equipe médica fica coadjuvante nesse momento. Quem brilha todo o farol e toda a luz é a fisioterapia. E aí foi nesse momento que, assim, a família, todo mundo fragilizado, o paciente já também com poucas esperanças naquela condição de imobilidade, hipomobilidade. O paciente evoluiu para ventilação mecânica invasiva, não saiu, na verdade, né? Porque era uma condição de pós-operatório, precisou ser traqueostomizada, e aí evoluiu com desmame, o momento da fisioterapia voltar a brilhar, né? Evoluiu bem o desmame e essa questão de retomar a autonomia dela. Né? Ela perdeu muita confiança de ficar na posição sentada, e aí a gente dá estruturas para ela entender que ela consegue fazer esse tipo de coisa. A questão da tosse, o paciente que ele é submetido a uma cirurgia cardíaca, ele é submetido a uma esternotomia, então ele tem os seus medos, questão da dor. A gente trabalha com todo esse tipo de orientação ali, seja para o familiar ou para o paciente também. Até que a paciente consegue, depois de um tempo, ficar de pé, né? Todo o cuidado inerente à cardiopatia, a gente tem que ter esse tipo de atenção para não ter nenhum tipo de desautonomia e o paciente vir ao chão. O paciente tem que estar monitorado com esse tipo de conduta, até que a paciente consegue dar alguns passos e caminhar, e ela se vê com esperança de voltar ao que ela era antes. E hoje somos amigas, É sério? compartilhamos Natal, feliz Que legal. aniversário. E isso nos motiva cada vez mais devolver a autonomia, devolver a esperança para os pacientes e os familiares. Ah, entendi. Que legal, cara. Então acabou que virou amiga da Tenho paciente, vários né? amigos, Sério? vários amigos pacientes. Bom, qualquer Haja se interesse. passar mal, ela vai, já tá do lado, né? Ô, Bia, me salva! Vem cá. Você também, você falou que trabalha no HCA, né? No Hospital Cidade Aeronáutica, a gente trabalhou junto lá. E lá você trabalha no ambulatório, que é uma área É. um pouco diferente dessa carga intensiva, né? E como é que foi você que tinha uma experiência, né, uma carreira já bem determinada na carga intensiva, na parte da fisioterapia respiratória, né, em CTI e tal, de uma hora para outra você entrar num ambulatório de trauma de ortopedia, né? E assumir isso e aprender a trabalhar. Como é que foi isso? Eu queria ouvir de você. Eu vi, eu estava do seu lado, e eu queria ouvir de você. Como é que foi essa experiência na traumatortopedia? Que assim, você aprendeu na faculdade, óbvio, mas assim, não era tua praia, né? Como é que é um fisioterapeuta, depois de um certo tempo em uma área, modificar assim e dar tão certo, né? E isso eu tô falando porque eu vi. Como é que foi esse processo com você? E isso é algo que me encanta na fisioterapia, né? Você pode estar seguindo o curso do Rio, digamos assim, né? Por acaso, eu trabalho no Hospital Central da Aeronáutica, coube a mim estar alocada no ambulatório. E eu optei em experimentar. Eu optei em experimentar porque eu sabia que eu tinha alguém ali para me dar um suporte, doutor Meireles, Ah, a eu quem tava lá. em rede nacional para agradecer mais uma vez. Já agradeci algumas vezes. E o fato de eu estar no ambulatório confortável, porque no início eu não estava confortável, eu devo muito a ele. É claro que por trás, né, tive que relembrar, voltar, estar sempre. A gente sempre tem que estar estudando, desde a nossa área de conforto e principalmente a nossa área de desconforto, né? Mas o fato dele estar disponível ali para me dar um suporte fez toda a diferença. E hoje eu ainda sigo lá no ambulatório, a gente absorve inclusive pacientes de respiratória, pacientes neurológicos, geriatria, pacientes de neurologia, e né, por ser um hospital militar, né, o ambulatório absorve a maioria das demandas, né? E aí a gente avalia caso a caso se a gente consegue absorver, a gente consegue absorver e contribuir com a melhoria do paciente. Boa, boa. Eu tava lá, eu vi isso.
Quem é esse Meirelles aí? Tô brincando. Tô brincando. Já não tô mais lá, agora tá sozinho, tá vendo? Como é que é? Tá vendo? É, sozinha não, né? Tem lá os profissionais lá, notas 10 também, todos trabalham lá. É, Beatriz, uma coisa importante aqui, eu falei do tripé, falei de tecnologia, e você é mestre, né? Conta um pouquinho a sua questão científica, né? Você é mestre, como é que foi a tua dissertação do mestrado, que área que você entrou? Fala um pouquinho desse processo. Isso ajudou você na sua carreira prática, né? Porque uma coisa é a pessoa que estuda, pesquisa e não atende, né? Você não, você atende e pesquisa, né? Pelo menos tem essa visão da ciência. Para você é importante você estar aplicando nos seus pacientes, independente da área, algo que tenha uma boa validade científica e tudo mais. Isso foi importante para você fazer o mestrado, pensa em doutorado. Me conta aí em relação à parte acadêmica agora, que a gente sabe que é muito importante, né? Conta sua experiência aí. É, eu, depois que eu terminei a graduação, cursei a pós, eu sempre pensei em dar o próximo passo. Só que a gente se pega aí em plantões, né? Trabalho, trabalho, trabalho e fica difícil de gerenciar. Eu até iniciei um processo seletivo, em outro momento, mais para frente, inicialmente, não consegui terminar. Até que em 2015 eu me planejei, porque tem algumas provas que você faz, né? Prova de inglês, uma entrevista, tem que ter um projeto, né? E eu consegui passar nesse processo e cursei, fiz as disciplinas 2016, 2017 e fui alinhando junto com o meu orientador, a quem eu tenho muita gratidão também, todo o projeto. Né? Eu falei de uma intervenção da fisioterapia, que é eletroestimulação transcutânea em pontos de acupuntura no transplantado cardíaco, né? E a gente fez a intervenção, foi um estudo observacional, um estudo que um estudo piloto que infelizmente a gente não conseguiu dar continuidade por essa questão de tempo, né? E a gente viu que os pacientes denervados, transplantados cardíacos, com uma intervenção única de um procedimento não invasivo, a gente usou eletrodos nesses pontos de eletrocultura, existe um impacto na variabilidade da frequência cardíaca, né? Isso nos motiva a buscar mais conhecimento sobre esse assunto nessa população que tem uma denervação, né? E bacana é que desse mestrado a gente fez algumas publicações bem interessantes e uma delas me fez estar apresentando uma parte desse estudo num congresso internacional. E aí eu fui para a Espanha, tive que Sério? Que treinar um maneiro. inglês melhor aí do que alguns políticos e melhor do que o do Ana. E eu pude ter essa experiência que para mim foi com certeza muito enriquecedora. Tem algumas estrelinhas no meu currículo Lattes e, e é isso, assim, muito bom. E é claro que o mestrado me fez amadurecer essa questão da parte científica. Eu fui convidada, inclusive, eu faço parte do grupo de professores da pós-graduação do Instituto Nacional de Cardiologia. Aproveito a oportunidade para convidar, a gente vai ter uma sessão clínica online, um encontro científico online, dia 28, no período da noite. Depois eu peço para o Meirelles divulgar aqui o nosso panfleto. Vocês podem seguir também o perfil da pós-graduação no Instagram, é pós-físio INC. E eu, sim, tenho interesse em fazer um doutorado, mas ainda não é o momento, questão da disponibilidade de tempo. Doutorado é um tempo, né? Tem que tirar, não tem jeito, assim. Mas uma pergunta nesse tema. Quando você vai atender, por exemplo, pacientes na fisioterapia cardiointensiva, existem protocolos bem delimitados. Você chegou a falar de um, né? Aí que eu não sei o nome, na minha praia, trabalho com outra área. Mas então, você geralmente utiliza condutas baseadas em ciência de alta qualidade, certo?
Sim. Show. Agora aqui, a gente tem um quadro no final, né, que a gente chama de mitos e verdades. Então eu vou falar aqui a frase e tu vai falar se é mito ou se é verdade. E se quiser explicar é contigo. Beleza? E Tá bom. às Vamos vezes tem lá. assuntos polêmicos, né? O da tapotagem não vou nem falar, porque eu falei, tu já cortou, já era mito, né? O fisioterapeuta só entra na UTI ou só atende paciente internado na UTI quando o paciente está acordado. Isso é verdade ou isso é mito? Olha, é um tanto desagradável fazer fisioterapia dormindo. Aí cabe um entender qual é a condição clínica. Paciente sem sedação, paciente que tem o mínimo de cooperação, ele pode escolher dormir mais um pouquinho. Mas é claro que isso tem que ter um planejamento, né? Se tiver Às vezes cheio o plantão, como é que faz? atende Cheio, o outro paciente primeiro, tu deixa o pula? pobre dormir. Beleza. Ventilação mecânica prolongada. É culpa da fisioterapia ineficaz ou não? Claro que não, claro que não. Existem condições inerentes do próprio paciente que vão favorecer esse desmame prolongado, desmame arrastado. A fisioterapia, com os seus respectivos protocolos bem embasados, vai acelerar e elaborar a melhor estratégia para esse paciente ser desmamado, né? Mas existem condições do próprio paciente, com certeza, que vão dificultar esse desmame. E é claro, o manejo clínico também, né? Todo mundo tem que jogar junto, todo mundo é um time, a estratégia de um pode interferir na estratégia do outro, então todo mundo coeso aí vai favorecer. Mas, de fato, tem alguns pacientes que têm a própria condição clínica que vai deixar uma ventilação mais arrastada. Outra, mobilizar pacientes graves pode colocar a vida deles em risco. E aí? Olha, a palavrinha que você pode colocar aqui no seu podcast, assim, piscando, é protocolo e gerenciamento. Se tu estiver bem embasado do que você está fazendo, você pode mobilizar paciente com ECMO, mobilizar paciente com esses dispositivos de alta complexidade, desde que tenha critério, respeite uma excelente monitorização, né? E é mito. Boa. É possível iniciar fisioterapia mesmo com paciente sedado e entubado? Então, fisioterapia é muito ampla, né? Existe a questão do cuidado respiratório, a questão de cuidados de prevenir posicionamento vicioso. Isso já é fisioterapia. Então, sim, você vai fazer a fisioterapia com ele nessa condição. Ó, agora vamos ver essa aqui. Essa daqui é punk, hein? O fisioterapeuta na UTI só faz aspiração e mudança de decúbito. Ai, meu Deus. Essa daqui, quem É escreveu é mito, né? mal, hein? É mito. Precisa explicar? Essa daqui, cara, essa daqui. Olha só, essa daqui é interessante. Eu quero saber esse. Ó. Até falou um pouquinho sobre isso. A mobilização precoce ajuda a reduzir o tempo de internação, ela é bem feita no momento certo, talvez possa reduzir o tempo de internação do que se você não fizer ela, Com certeza. Super verdade. na verdade, né? Todo paciente de UTI precisa ser atendido por fisioterapeuta todos os dias. Essa é legal, essa pergunta, sim. Todos os pacientes que estão no UTI precisam necessariamente de fisioterapeuta todos os dias? Olha, aí a gente vai tocar num ponto muito delicado. Precisar, precisa. Mas como é que é o recurso humano do teu hospital? Né? Então, muitas das vezes, em algumas unidades, sim, vamos ser específicos, né? Algumas unidades de serviço público não tem o efetivo, não tem o efetivo de fisioterapia ideal. Então, às vezes, com fisioterapia de rotina, cria uma estratégia junto com a equipe multidisciplinar e pode atingir o fim que ele almeja, né? Mas o ideal, se pudesse ser feito pelo fisioterapeuta, seria o melhor dos mundos. Beatriz, esse é um ponto que eu vou até parar aqui, depois eu volto para o questionamento aqui da mitos e verdades.
Isso Tá é muito bem. interessante, né? Assim, a gente precisa de mais fisioterapeutas nos hospitais. Isso é fato, né? A nossa legislação, ela pede para Uhum. que tenha fisioterapia 24 horas nos serviços de terapia intensiva. Então, assim, Então, mas tem que ter 24 horas, é lei, né? E mesmo sim. assim, um só às vezes é pouco, dependendo da quantidade de leitos, né? Então, assim, por que eu tô falando isso, apesar de não ser minha área? Eu vejo que na minha área, por exemplo, que é traumatologia, desportiva, o fisioterapeuta reduz muito o custo, por exemplo. Diminui muito a quantidade de cirurgias, se for feito com ciência de qualidade, atuando, sabe, precocemente, dependendo do caso, sabe? Ou melhora o resultado de cirurgias, dependendo do que for. Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui que nos Estados Unidos, por exemplo, o profissional, atualmente, de primeiro contato para pacientes com dor lombar é o fisioterapeuta. E sabe como é que isso mudou, Bia? Décadas atrás, alguns fisioterapeutas tops dos Estados Unidos, o primeiro contato, assim, o paciente está com dor na coluna, ia no médico. E ele seguia um curso, né? Que muitas das vezes tomava remédio, ia para fisioterapia, ia para cirurgia, tomava opioide, né? E os custos lá são muito bem documentados, né? Americano, né? O capitalismo, eles têm muita questão com custo. E aí veio alguns fisioterapeutas dos Estados Unidos, de algumas cidades americanas, de alguns estados, e fizeram um grande estudo. E acompanharam e fizeram o seguinte, ó, vamos randomizar aqui, vamos pegar a metade, né? Vai fazer fisioterapia de primeiro contato, e a outra metade vai fazer o convencional, que era ir no médico e seguir o caminho normal. O fluxo era Uhum, diferente, só a entrada era diferente. Foi provado nesse estudo grande que os pacientes de primeiro contato nos fisioterapeutas melhoravam, melhoravam com menor tempo, né? A recuperação era melhor, com relação à dor e funcionalidade, e os custos eram muito menores, tiveram menos cirurgias, ou seja, eles tiveram que fazer um estudo de alta qualidade, né, ciência de qualidade, para mostrar para os gestores públicos, falou, olha só, meu amigo, se você fizer assim, talvez você tenha menos custo e as pessoas vão sofrer menos. E aí, de lá para cá, modificou a conduta americana. Dor lombar, vai no fisioterapeuta. E aí pode ser que ele uhum, precise operar, pode ser que o fisioterapeuta fale, ó, cara, no teu caso, não é comigo, é no médico, no cirurgião, por exemplo. Então aqui a gente vê, por exemplo, tem hospitais que a pessoa está com dor na coluna, vai direto para o neurocirurgião. O primeiro contato do uhum, paciente é o neurocirurgião, o primeiro contato, já vi isso. Então, assim, cara, é completamente fora do normal isso acontecer. Eu não estou falando mal da neurocirurgia, não é isso não, mas o contato inicial tem que ser o máximo conservador possível, né? Então a gente uhum, coloca, às vezes, ao contrário, no mais invasivo possível, né? Então, assim, eu acho que às vezes esses papéis devem ser mudados, só que para mudar, muitas das vezes tem que pegar no custo, né? E é complicado fazer um estudo grande, sabe? É complexo, é difícil. Então, eu acho que a gente tem que demonstrar a importância da fisioterapia. E a gente sabe, todo mundo está no hospital, todos os profissionais sabem que é importante ter fisioterapeuta, fonoaudiólogo, ter médico, ter enfermeiro. Isso é muito importante no hospital, no dia a dia do hospital. E a gente vê que sempre precisa de mais profissionais, né? Assim, e a gestão às vezes acha que você tirar profissional, botar um profissional para fazer 1.000 coisas é legal porque reduz custo. Não. Ele acha que está pagando menos, mas não é só isso. Ele está deixando o cara mais tempo internado, ele está gerando mais transtorno, ele está aumentando o custo. Então, se ele tiver uma equipe bem treinada, eu acredito muito que ele vai o quê? No final das contas, ter um atendimento melhor, um atendimento de excelência, né? Então, eu acho que é um debate grande, daria um episódio só sobre isso, né? é, Mas, de maneira geral, eu acredito que até na minha área isso é muito importante, né? Eu acho que realmente precisa de mais profissionais fisioterapeutas em hospitais grandes, pelo menos de pequena experiência, eu acho que precisa, assim, uhum. para que a gente possa dar um atendimento melhor, um suporte melhor. Tá. Você tocou num assunto que eu também quero acrescentar aqui, essa questão da metrificação, dos nossos objetivos. No hospital que eu trabalho, né, existe uma meta. Quanto tempo o paciente leva para ele reconciliar a mobilidade prévia da internação, né? Então, existem essa intenção de que ele saia da UTI
próximo do que igual o próximo do que ele era. Ele era independente funcional, ele caminhava sem ajuda. Então, seria interessante que ele saísse da UTI, assim como ele era antes, sem prejuízo, digamos assim. É claro que cada caso é um caso, isso é avaliável, né? E aí, qual é o tempo médio de ventilação mecânica daquela unidade? Né? Qual é o número de ventilações não invasivas que são feitas nessa unidade, por quais critérios? Porque, infelizmente, não é pouco comum, né, o famoso enxugar gelo. Alguém da equipe pede para fazer uma ventilação não invasiva, uma VNI, em uma indicação que não tem indicação, né? E aí a gente prova que tem que fazer a VNI, né, impor pressão positiva. De fato, quando ela tem indicação, você economiza o tempo do profissional deveria estar dedicando em um paciente que realmente precisa, economiza insumo, né? Porque é uma máscara que você vai abrir e não precisaria, circuito, gases, né? E aí, assim, essa metrificação, você quantificar as suas condutas, reavaliar se as suas condutas estão corretas, ela é fundamental. Esse é o termo, reavaliar. Isso daí, na verdade, tem muito da saúde baseada em valor. Então, todo mundo que está ouvindo aqui, gente, eu tenho episódios, acho que é o menos dois ou menos três, que está aí no podcast Meredcast, olha aí, que foi uma aula que eu dei sobre saúde baseada em valor, um assunto que fala exatamente sobre essa questão que a gente está falando aqui. É super interessante, dá uma olhada lá nessa aula, acho que é uma horinha de aula, que vale a pena assistir, porque é muito interessante esse assunto e realmente seria muito legal que isso fosse aplicado. Não é tão simples. Não é tão simples. É uma mudança completa na área da saúde, mas talvez em algum momento isso tenha que acontecer para melhorar o atendimento, melhorar os custos e tudo mais, né? Vamos continuar com mitos e verdades, que tava legal, tava legal. É, tá quase acabando, hein? O desmame ventilatório é de responsabilidade exclusiva do médico intensivista? E aí? Mito. Mito, né? É uma equipe toda, né? Eu imagino que E todos são fica importantes, né? junta. Todo mundo, né? Aí é aquela questão que eu Cara, falei um tempo atrás, numa outra pergunta, né? O paciente com uma miopatia severa. A gente precisa ter um ganho de fortalecimento e endurance periférica para que ele possa desenvolver melhor a parte respiratória. E a própria fisioterapia tem equipamentos e estratégias para melhorar a força muscular respiratória. A gente vai avaliar o melhor momento, a melhor estratégia, o melhor nível pressórico para ter esse ganho. E a equipe jogando junto, não tem jeito. vem cá, e isso é muito interessante. Você falou em equipe, e eu me lembrei de uma coisa muito importante, cara, que eu preciso falar isso, sabe? A gente sempre fala a equipe, tipo a gente, o médico, o enfermeiro, né? A galera que tá mais ali, e a gente nunca cita outros profissionais que estão sempre ali. Eu lembro, eu vou falar aqui esses profissionais. Eu lembro que a gente estava no Covid. No início do Covid, um medo, todo mundo com medo, sabe? E a gente lá, fisioterapia, médico e tal, sabe que era um dos mais importantes naquele momento ali e que estavam lá? A galera da limpeza. Cara, os caras entravam no leito lá de um paciente que tinha morrido de Covid, a gente não conhecia a doença, as pessoas da limpeza iam lá, o pessoal da limpeza limpava, sabe? Para chegar um outro paciente, tinha que estar limpo, higienizado, sabe? Olha como a equipe não é só o profissional de saúde, é todo mundo que tá ali, né? Todo mundo mesmo que passa por ali, Todo mundo remando, né? Tava todo todo mundo mundo com remando medo. junto, A porque gente estava com medo. a gente pode fazer o melhor trabalho, e se o rapaz da limpeza não fizer, vai dar infecção naquele paciente. Olha como é importante, sabe? A equipe inteira. E a gente nunca cita esses outros profissionais que devem ser citados, sabe? Eu lembro no Covid olhar a galera assim e falar: caraca, eles estão limpando aquele leito ali que acabou do paciente sair agora, o paciente morreu agora. Eles estão. Olha só, e ninguém cita. Na televisão só se falava do médico, às vezes falava do fisioterapeuta, às vezes falava do enfermeiro, mas era o médico que salvou o Covid e ninguém falava do cara da limpeza. E eu tava lá vendo o cara da limpeza no meio do Covid e eu falava, pô, sobre desculpa a palavra aqui, falava, pô, é sacanagem ninguém falar da galera da limpeza. Não tô falando aqui porque realmente eu acho que é fundamental, principalmente no Foi. ambiente, nesse ambiente
insalubre, né? Quase que insalubre ali, né? No dia a dia ali, Aham. né? Dos pacientes que estão com infecções graves, né? E tudo mais. Então é é importante falar isso, sabe? Para tocar as pessoas, que ninguém valoriza, né? E assim, você falou do pessoal da limpeza, também tem as copeiras, as moças que levam, Copeiras, todo mundo. elas levam o mínimo de empatia ao entregar comida, porque quando você recebe comida, você recebe ali um alento, né? Chegou a minha comida. E muitas das vezes elas monitoram o retorno da comida. Então, o paciente está em desmame ventilatório, ele precisa ter um mínimo de aporte calórico, ele não comeu porque ele não gostou da comida, é a moça da copa, a copeira, que está transportando, que ela vai dar um feedback para a nutrição, que vai dar, rever a estratégia de alimentação e ajudar com a gente também, né, É, nesse time. é porque geralmente a gente tem uma cultura dos louros do sucesso, ficar com um ou com outro, e não é, sabe? É todo mundo, sabe? Assim, e isso tem que mudar na área da saúde, sabe? Uma coisa que eu bato muito, eu oriento muito meus alunos, sabe? Tenha personalidade, né? O que você faz é muito importante. Valorize o que você faz. Não se venda por R$ 15, atendimento R$ 30, sabe? Eu sou um cara chato com isso, porque é a única maneira da gente ser valorizado, sabe? A gente se valorizar primeiro. Não adianta, sabe? Então é muito importante e eu não podia deixar de falar isso. É uma coisa que sempre teve na minha cabeça, eu precisava falar, precisava soltar. Então, Tenente Beatriz, é Tenente Beatriz, é verdade. Então, Beatriz, doutora Beatriz Robert, Não, Tenente Meirelles. agora eu estou finalizando aqui a nossa entrevista e é uma surpresa. Eu estou convidando você para ser co-host aqui, claro, se você puder. Sei que sua rotina de vida aí, trabalha em dois hospitais, plantão, final de semana, eu sei como é que é complicado, complexa. Mas se você puder participar de alguns episódios aqui, me ajudando a entrevistar outras pessoas como co-hosts, que a gente chama, né? Já está É. convidada, tá? Vai ser muito bem-vinda e se você aceitar, a gente pode sentar, conversar e você estar junto comigo entrevistando outros profissionais, lembrando que não é só fisioterapeuta, é área da saúde geral, é ciência, tecnologia, então a minha ideia é trazer até filósofos aqui, né, mas de maneira geral a área da saúde está no meio, o foco é a área da saúde. E então a ideia é isso, se você quiser, estou te convidando Ah, para ser co-host do Meirelles muito. Cast, para brilhantar as nossas entrevistas. Vou aprender bastante, é claro que eu aceito, eu estou muito honrada e agradeço mais uma vez essa oportunidade para estar contribuindo e aprendendo aqui essa experiência maravilhosa. Muito obrigada pelo convite. Então, show de bola. Então, vocês vão ver aí, em breve, a doutora Beatriz também como host aqui, entrevistando outras pessoas. Então, vamos finalizar aqui, finalizando o episódio de hoje. Então, eu queria agradecer demais. Hoje aqui eu sei que tá de noite, ele, né, trabalhou o dia todo, eu também, a gente está na correria, mas fizemos questão de fazer esse episódio. Então, muito obrigado pela entrevista. Você é uma menina muito querida, né? Você é uma pessoa nota 10. A gente conviveu lá no hospital lá por alguns anos, sabe? Tem um carinho muito grande por você, uma consideração, uma ótima profissional. Aprendeu a trabalhar em outra área, sabe? Eu vi todo esse processo, como você é uma menina inteligente, criativa, e você, principalmente, você cativa as pessoas, né? Isso poucas pessoas são assim, né? Então você cativa. Então, muito obrigado por estar aqui, tá? E então agora, já que você aceitou, tá ferrada. Vou encher teu saco um pouco mais agora. Você já estava livre de mim que eu não estava trabalhando contigo. Agora tu aceitou, eu vou voltar a encher seu saco agora, como eu fazia antes, tá? Então, brigadão. E se Que quiser aí, fica com essas palavras à vontade. aqui e dizer que Tenente Meirelles faz muita falta lá no ambulatório, né? Os pacientes sentem muita falta dele, sentem falta do café, e eu sinto falta, obviamente, por tudo que eu já falei, essa nossa parceria, cumplicidade no trabalho faz falta, mas principalmente quando o Vasco joga. Era bem agradável ter o assunto do Vasco, era comum o Vasco O não Vasco ter ganhou tanto o último sucesso. jogo. 3-1, 3-1. Bia, obrigado aí pela entrevista, tá? Então nos falamos depois. Vamos marcar as entrevistas agora. Tu vai ser co-host comigo. Tá? E fechado então, beleza? Quer dar as últimas palavras aí para quem tá assistindo?
É mais agradecer mesmo a você, agradecer ao pessoal que ficou até o final aqui desse vídeo, convidar a assistir aos próximos, né? Tem novidades aí, muitos assuntos interessantes, né? Pensando aqui em convidar algumas pessoas, depois a gente conversa Show. para seguir a sua linha. E imagino que você também deva ter uma galera de peso aí Já tem uma lista. para puxar a atenção do pessoal. Show de bola, gente. Então, um Bom, grande abraço a todos e até o nosso próximo episódio do Meirelles Cast. Tchau, tchau. tchau, tchau.